Boa tarde. Começa a última aula de Química do nono ano, pois depois dessa finaliza-se a apostila de Química de vocês. E ela continua falando sobre modelo atômico, só que o modelo atômico de Bohr, ok? O Bohr, Niels Bohr, ele fez um experimento com a queima de átomos, de determinados átomos, que quando esses átomos pegavam, eram aquecidos, absorviam esse calor, eles emitiam uma luz característica. Quer dizer, queimava-se o sais de sódio, emitia uma luz de uma cor X. Queimava-se sais de iodo, emitia uma luz de outra cor, tá? E o que levou a chamar a atenção do Bohr em relação ao modelo atômico? Ele observou que existia uma eletrosfera onde os elétrons eram justapostos em cada uma dessas camadas, tá? E essas camadas, elas têm uma quantidade determinada de elétrons para finalizar o formato de um determinado átomo. Por exemplo, o átomo de lítio, ele tem 3 elétrons. Ele também tem 3 prótons, só que fica na região do núcleo, tá? E esses 3 elétrons são dispostos nas camadas que formam o átomo. Essas camadas é a eletrosfera. No caso, a primeira camada, a mais próxima do núcleo, ela tem 2 elétrons. E a camada mais externa do núcleo, que é a segunda camada, que vai finalizar ele, tem 1 elétron. Isso vai surgir em relação a essas observações, que quando aquecido, o elétron mais interno, ele salta para a camada externa, e nesse saltar para a camada externa, ele emite essa luz. E esse que estava na camada externa, ele vai para dentro, porque ele está liberando calor. Quando libera, ele entra para a camada externa. Quando ele absorve calor, ele aumenta a sua quantidade energética, ele vai para a camada externa. E nesse pulo, ele emite a luz, ok? E no modelo atômico de Bohr, além dessa questão dos níveis de energia, que ele vai chamar, ou camadas eletrônicas, ele especifica o nome para cada uma dessas camadas. Olha, são 7 camadas. Ah, é difícil? Não, não vai ser não. Quer ver? Começa o alfabeto na letra K. K, L, M, N, O, P, Q. Se houver outras camadas, né? Assim por diante. Mas por enquanto, só até aqui, tá? Os elétrons que estão em determinado nível ou camada apresentam um valor bem definido ou fixo de energia. Se 2 elétrons estiverem na mesma camada, eles terão a mesma quantidade de energia. A camada maior de energia, segundo o Bohr, ela é ocupada pelos elétrons de um átomo e é chamada de camada de valência. Quando os elétrons quando os elétrons de menores níveis de energia possível, o átomo está no estado fundamental. E a última coisa que ele citou foi o que eu já falei no começo. Quando um elétron absorve energia, ele salta para um nível mais energético, quer dizer, mais externo, mais próximo da camada de valência, ok? E na apostila dos senhores tem um esqueminha com um átomo, que ele tem 3 camadas, mostrando o elétron absorvendo energia, indo para a camada mais distante, e o outro que estava na camada mais externa, como ele está liberando energia, indo para a camada mais próxima do núcleo, tá? E depois ele cita que existem outros modelos atômicos mais trabalhados, que foram modificados para ficarem mais claros e em outras informações que foram acrescidas, mas a apostila ela termina no modelo de Bohr. Até mesmo o Bohr ele vai se juntar com o Rutherford e fazer um modelo chamado modelo planetário modificado, que sofre alterações desse modelo, deixando mais claro a ideia do modelo atômico, ok? Depois, ele na página 51, ele cita
Como seria a constituição dos átomos em relação ao estado físico da matéria, tá? Imagina o seguinte, um, uma placa de ferro. O ferro é o elemento químico. Essa placa de ferro, ela tem um formato sólido e todos os átomos de ferro estão justapostos um ao lado do outro, não tem nenhum escapando, tá todos ali alinhados, formando aquela placa desde a parte mais superior, a mais interna, até a parte de baixo dessa placa. E elas estão todas aglomeradas, todas unidas, esses átomos. Diferente dos átomos que estão num estado líquido. Por exemplo, uma solução de mercúrio. Tá? É um metal no estado líquido, na temperatura ambiente. Eles estão unidos, mas dependendo do recipiente, ele pode ter o formato daquele recipiente devido à sua maleabilidade, aquela movimentação de uma substância líquida presente. Já um átomo no estado gasoso, eles estão bem dispersos, um distante do outro. Exemplo, o gás hélio, o gás hidrogênio, o gás nitrogênio. Eles estão dispersos, eles estão aqui presentes, mas estão dispersos. Um átomo, as moléculas de gás nitrogênio, gás hidrogênio ou nitrogênio, elas estão dispersas, mas aqui presente, tá? Depois temos alguns exercícios da parada obrigatória, depois a parada complementar, finalizando esse capítulo, tá? Qualquer dúvida, entre em contato pelo Clipe Escola, WhatsApp, e bons estudos!